Apoio Madecal, o nome da madeira. J2S, juntos seremos sucesso. Dalva Guimarães, o bem vestir em 3 gerações. Olá, o nosso quadro de profissões para ajudar você a saber o que quer e não ter que mudar de faculdade. Às vezes tem gente que muda quase no final do curso. Nós já entrevistamos várias pessoas, alguns que entraram na faculdade, outros já formados. Mas tem hoje uma pessoa aqui que eu não sei nem como é certa a profissão dela, porque é difícil e é a primeira vez que eu vou entrevistar uma arqueóloga. Você já pensou em ser arqueóloga ou arqueólogo? Eu estou aqui com a Lia Brambila, uma arqueóloga jovem que, quando eu a conheci, eu pensei, meu Deus, como que é ser arqueóloga? Principalmente aqui, né? Como que foi você escolher essa matéria? A faculdade você fez aqui mesmo? O que acontece? Na verdade, eu sou formada em letras pela UFMS. Ah, meu Deus do céu, essa daí é a minha colega. E o que aconteceu? Eu sempre quis ser arqueóloga, né? Desde de pequena, 11, 12 anos, eu dizia, não, eu vou ser arqueóloga, eu vou ser arqueóloga. Só que no Brasil, primeiro que nem existia faculdade de arqueologia. Sim. Né? Normalmente as pessoas faziam ou história ou geografia e depois elas faziam a pós-graduação em arqueologia. Mas também raríssimo, né? Só tinha no Rio de Janeiro, em Pernambuco. E o que aconteceu foi que eu fui daqui, quando eu tinha uns 23 anos, eu fui para São Luís do Maranhão, morar, na verdade, em Alcântara, né? No interior do Maranhão. E eu acabei me apaixonando por tudo aquilo, em muitos museus, né? O maranhense ele tem essa coisa cultural, enraizada. E dentro de um desses museus, eles tinham material arqueológico guardado, que ninguém, né, poderia analisar, eles não tinham arqueólogos lá, tal. Então tudo que encontrava, eles deixavam reservadinho. Então o museu era mais de história do Brasil, colonial, essas coisas. E eu fiquei com aquilo cravado. E o meu marido, ele era oficial temporário do Centro de Lançamento de Alcântara. Então a gente morava bem isolado e tal. E eu fiquei pensando naquilo e assistindo programação de televisão, sempre envolvendo, né, o History Channel. Eu descobri muito disso, né? É verdade. E eu fiquei com aquilo. A minha filha era bebezinha. E eu fui dar aula lá também para comunidades quilombolas, tal, de língua portuguesa. E quando foi acabar o tempo dele, eu liguei para minha mãe que morava em Barcelona, né, minha mãe e minha irmã. Falei, mãe, eu estou querendo fazer um mestrado em arqueologia. Minha mãe, como sempre, minha filha, você sempre teve vontade, vamos embora. E aí acabei indo para lá, para Barcelona, antes de dar o tempo do meu marido. E fiz o curso de espanhol, né? Apesar de eu ser formada em letras com língua espanhola, habilitação em língua espanhola. Você foi português e espanhol? Fiz português e espanhol. Né, a gente acaba não tendo a prática. Então eu precisava ter um espanhol nível C para poder entrar no mestrado e fazer as provas e tal, se aceita. Então eu fui em março, acabei fazendo um curso de espanhol em Barcelona todos os dias, 2 horas de língua 2 horas de língua espanhola, 2 horas de gramática e tal, conversação. E quando foi em outubro aí eu acabei entrando, né, no mestrado, e aí foi a novidade, porque eu não sabia, aí eu descobri que eu não sabia nada de arqueologia. E quem sabe? Nada, né? É muito difícil. Você fala, porque saber, você vê aquilo na televisão, é muito mágico, né? Verdade. Você acha que você vai achar tesouros e na verdade, não. Na verdade, o trabalho é duro, é trabalho de pedreiro, braçal mesmo. Me jogaram né? E as disciplinas também envolvem matemática, envolve estatística, você tem que entender de ossos, você tem que entender Quantos de lítica. anos tem aquele osso que você achou? Nossa, aí a questão da datação, né, da datação da cerâmica, que é outra técnica. Então você tem que ter várias. E aí eu fui fazendo as disciplinas e aí fui me apaixonando cada vez mais. Eu acho que deve ser apaixonante mesmo. Foi ótimo. Bom, como nós vamos falar sobre essa sua profissão, aqui em Campo Grande tem faculdade ou não? Não. Aqui no Mato Grosso do Sul, na verdade, normalmente as pessoas fazem faculdade de História, né, ou Geografia, até Ciências Sociais, e acabam fazendo a pós-graduação fora e voltando para trabalhar. Agora tem um mestrado em Antropologia, em Dourados, que tem uma ênfase em Arqueologia. São Paulo tem. São Paulo tem.
Bom, então, se você for apaixonada ou apaixonado, pode fazer esses caminhos e Sim, depois... ou a própria faculdade, que tem no Piauí, tem em Pernambuco, tem no Rio Grande do Sul. Já tem vários lugares o curso de arqueologia. E aonde você cava? Aqui? Em Campo Não, Grande? o que acontece? Eu quero saber onde está o tesouro agora. Na verdade, aqui no Mato Grosso do Sul, nós encontramos mais mesmo peças cerâmicas, né? Indígena e líticos, né? Que é a nossa pedra lascada aí, né? O máximo que foi de idade que nós podemos aí, nós temos a datação, é por volta de 11.500, 12.000 anos, que a gente chama de caçador-coletor, que foram os primeiros povos que vieram para Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente não encontra muitos ossos, material orgânico, porque o nosso solo aqui ele é rico em bactérias, ele é bom para plantio, então a madeira ela acaba degradando, né? Acaba sumindo. Então, o que a gente encontra mais é a cerâmica e o material lítico, que são as pedras lascadas. Você encontra ela inteira, quebrada? Como é que... Várias. Você encontra a ferramenta, né, já usada a tecnologia, que legal. as pontas as pontinhas de flecha, os percutores, né, para quebrar, os raspadores. E você percebe que eles trabalharam, fizeram, por exemplo, como uma faquinha. É perfeito você analisando, é muito bacana. Em Campo Grande mesmo, nós temos vários sítios, e mais de 700 no estado. Tá? Foram descobertos aí pelo Dr. Gilson Rodolfo Martins e a doutora Emília Kashimoto, que eu estou trabalhando lá no Museu de Arqueologia. O Museu de Arqueologia é junto com o Museu de Arte, né? Lá no mesmo local? Na verdade, ele fica ali na Fernando Corrêa da Costa, no antigo fórum, né? Eu lembro. No Memorial da Cultura. A Memorial da Cultura. Isso, Apolônio de Carvalho. Então, quem quiser ir lá, você trabalha lá? Sim, eu fico lá o dia todo. E você mostra, explica? Sim, lá no MUARC, o interessante é que normalmente nós recebemos escolas diariamente, né? Tanto municipais, estaduais, particulares, é só ligar e agendar, né? E aí você leva as crianças, nós temos os vídeos que o próprio MUARC produziu, a visita monitorada e no final uma mini escavação para as crianças brincarem e contarem coisas também. Olha, eu não sei, porque eu tenho netos, né? Uhum. Eu até quero saber se eles já tiveram alguma noção sobre isso. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que divulgar muito, levar e conhecer também, né? Porque se eu não tivesse conhecido, eu jamais pensaria que eu poderia entrevistar uma arqueóloga. Então, isso para mim foi muito prazeroso. A gente ter conhecimento sempre é bom, né? Agora, nós vamos fazer uma pequena mágica aqui. Essa vai ser boa, gente. Oba!